Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios ao vivo o doutor Álvaro Furtado, que é infectologista do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. Eu quero aproveitar a presença dele para tirar uma dúvida. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. A gente não pode mais se cumprimentar, né? Não deve, com o pelo pé, menos. né, César? Não deve mais, pelo menos, né? Evitar o contato próximo, né? E ter uma distância, né, certa, próxima, né? Agora, no caso da Gabriela, ela acordou com febre dias depois do casamento da irmã dela. A Gabriela Pugliese postou nas redes sociais que foi ao hospital porque teve febre e tosse. 4 dias antes, ela foi ao casamento da irmã, Marcela Minelli, em um hotel de Itacaré, na Bahia. Entre os 500 convidados da cerimônia, um foi diagnosticado com o coronavírus. O homem, de 26 anos, esteve nos Estados Unidos durante o carnaval. Quando soube da doença, ele avisou a noiva, que alertou todos os convidados. Nós vamos assistir agora o vídeo que a Gabriela Pugliese publicou falando da suspeita da doença. Veja. Gente, só pra falar uma coisa, um monte de gente me ligando aqui, meu WhatsApp também, eu nem falei nada ainda porque nem eu sei o que eu tenho, mas eu acho que é uma gripe mesmo, entendeu? Eu tive febre essa noite, daí eu acordei mal e fui pro hospital. Eu fiz todos os exames de todos os vírus possíveis, pra ver se eu tô alguma coisa ou só uma gripe, porque baixou a imunidade, teve festa de casamento. Na sexta-feira lá, a gente ficou dançando a noite inteira debaixo de chuva. Então, tô realmente gripada, sem força. Graças a Deus não tô mais com febre, eu tive febre só essa noite. Já de ferro e não vai passar de uma gripezinha. Só uma gripezinha, que aqui não tem nada que pega não, se Deus quiser, tá bom? Doutor, uma vez mais seja bem-vindo. Qual o procedimento que ela deveria tomar agora com o anúncio dessa pandemia? O que muda, na verdade, para nós brasileiros? A questão, a partir do momento que se decreta pandemia, a gente tem que pensar em planejamento estratégico. Qual a diferença de pandemia e epidemia? A pandemia tem uma extensão continental maior e o vírus tem potencial de disseminação de forma fácil, né? Então, esse conceito de pandemia amplifica a questão da prevenção e das estratégias, né? Então a gente precisa pensar o seguinte: a partir do momento que a gente tem uma pandemia pela OMS, os países do mundo têm que se preparar para o pior, porque para os cenários que podem complicar nos próximos dias e nas próximas semanas, César. Agora, o Brasil é um país tropical. Algumas pessoas dizem que o vírus não suporta muito calor, ele se comporta de uma forma mais potente no frio. Isso é verdade? A grande questão do calor são as aglomerações versus o inverno. A questão não é a temperatura, mas que no inverno as pessoas tendem a ficar mais contidas, aglomeradas. Então, a transmissão de vírus respiratório no contexto do inverno, ela se facilita. Isso não significa que não podemos ter um quadro de maior gravidade com o decorrer dos dias aí com a infecção do novo coronavírus. Agora, ontem, por exemplo, eu estive no estádio do Morumbi. Eu sou São Paulino, foi acompanhar 50 mil pessoas no Morumbi. Isso deve ser evitado, por exemplo? Como é que o trabalhador faz? Pega metrô, pega ônibus, transporte coletivo, aluno na escola. Como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora? A pergunta é excelente. O Ministério da Saúde está pontuando e avaliando os casos diariamente. E a grande questão é o seguinte: a partir de um certo momento, as medidas de prevenção podem mudar. Lá na China, a gente teve um momento onde foi proibido aula, aglomerações. Então, a gente não está no momento ainda no Brasil de traçar essas estratégias de maneira definitiva. A partir de amanhã vai ser proibido aulas, aglomerações. Mas pode ser, César, que no momento mais até, aqui uma semana ou duas, a gente tem um cenário de maior restrição com relação a eventos, às aulas. No momento, não há recomendação oficial do Ministério da Saúde. Agora, eu quero apresentar um caso agora, doutor, que certamente vai servir de referência para muitas pessoas com outros casos parecidos. No Espírito Santo, um caso referente ao coronavírus foi parar na mão de juristas. Um paciente se recusou a fazer quarentena e a prefeitura acionou o Ministério Público. O homem voltou recentemente de uma viagem à Europa, fez o teste, mas deu negativo. Ele foi orientado a ficar isolado em casa até sair o resultado da contraprova. O morador de Vila Velha não aceitou e disse que continuaria indo ao trabalho. O isolamento em perigo de doenças contagiosas está no protocolo do Ministério da Saúde e também no Código Penal brasileiro. O que fazer? Por exemplo, muitas crianças que viajaram no período de carnaval, retornaram, que estiveram no exterior, as próprias escolas pediram para que essas crianças ficassem em casa durante 2 semanas, independentemente de apontar sinais ou não.
como agir nesses casos, doutor? Então, a gente tem as recomendações diárias do Ministério da Saúde baseado na evolução da epidemia. Mas a partir desse momento, a gente tem uma certa liberdade das instituições a designarem seus protocolos internos. Nas empresas, muitos funcionários fazendo home office, as escolas. Mas, César, ainda não há uma recomendação formal do Ministério da Saúde com relação a parar as escolas, parar o trabalho. Então, a gente tem que acompanhar a evolução. Se a pior projeção, se o Brasil chegar num cenário parecido com outros países, Itália, como a China, talvez a gente tenha que rever essa política, talvez escolas vão ser fechadas por um período bem estabelecido. Agora, a questão da quarentena, do ponto de vista individual versus coletivo, eu estou pensando em proteger pessoas, né? Então, o Ministério e o governo podem acionar medidas, sim, com relação a essas pessoas que não querem obedecer às normas de quarentena, porque vão pensar em proteção coletiva, não só na proteção individual, de outras pessoas que estão próximas dos contatos. E, doutor, vem chegando aí várias dúvidas das redes sociais também. Eu quero abrir para a primeira aqui, que vem da Jamaira Brito. E ela pergunta o seguinte: como é feito esse tratamento em casa do coronavírus? Antibiótico, antitérmico, quais são as medidas que as pessoas tomam quando são diagnosticadas? Essa é uma ótima pergunta. Vamos pensar que é um vírus, não existe um antiviral, um tratamento específico para esse novo coronavírus, nem antibiótico. E o que acontece? A maioria dos pacientes tem um quadro leve de tosse, pode ter febre, dor muscular. Então, o que é feito com o paciente que está no estado geral preservado? Antitérmico para baixar a temperatura, medicações analgésicas, nada além disso. Não existe nenhum antiviral. O paciente vai ficar durante 14 dias nessa quarentena domiciliar e orientado. Qualquer sinal de piora clínica, se ele começar a sentir falta de ar, dificuldade para respirar, ele vai procurar o pronto-socorro. Por quê? Um caso leve pode evoluir, principalmente idosos com doenças de base, ele pode começar bem e evoluir para um quadro grave. Esse seria o grupo de risco hoje do coronavírus? A gente fala hoje, pelos estudos na China e na Itália, que os grupos de risco que a gente fala, que tem complicações, risco de óbito, são pessoas acima de 60, 70 anos que tenham doença de base. O que é doença de base? Pressão alta, diabetes, que tem algum déficit da imunidade. Então, esses são os grupos que a gente tem que prestar mais atenção e monitorizar e intensificar as medidas de prevenção para esses grupos específicos. Também, por isso, a campanha de vacinação contra a gripe vai começar já no próximo dia 23 e os idosos serão os primeiros da fila. Isso por causa do coronavírus, como explicou o doutor Álvaro aqui, que é mais grave em pessoas com mais de 60 anos. A boa saúde, Dona Diva deve, em parte, à vacina que toma todo ano. Nem lembro se eu tive gripe. É pelos idosos que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 23 de março. Serão oferecidas 75 milhões de doses em todo o país. Toda vez que o idoso está imunizado, nós corremos menos riscos e menos danos pulmonares a esse idoso. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, foram mais de 1.100 mortes causadas em consequência da doença. Mais da metade das vítimas eram idosos. Este ano, a ideia é evitar uma corrida aos serviços de saúde por causa de gripe, até porque os sintomas da chamada influenza e do coronavírus são parecidos. E a vacinação, nesse caso, ela vai ser um recurso que vai ser importante para se evitar os tipos graves de influenza e aí também se separar o que é caso grave de influenza e de coronavírus, e as pessoas pararem também de ter esse tipo de confusão na hora de fazer um diagnóstico. Dona Suzana não deixa de tomar a vacina e, com a experiência de 85 anos, aconselha. Todo mundo que tem amor à vida tem que se vacinar. Isso mesmo, está certíssimo. Agora, doutor Álvaro, para esse grupo, a partir de 60, 65 anos, que são pessoas mais vulneráveis, qual é a forma de precaução? São as mesmas que a gente vem fazendo? Lavar bem as mãos, álcool gel, máscara, ou tem algo a mais que essas pessoas possam fazer? Importante é o grupo de maior risco de complicação de forma grave da doença, então, hábitos de vida saudáveis, controlar as doenças de base e, como a dona Suzana pontuou muito bem aí,
a vacina de influenza é fundamental, a adesão a essa campanha da população, porque olha só, circulam vários vírus respiratórios, não é só o novo coronavírus. Se eu consigo conter um pouco a infecção de vírus que a gente já conhece, que tem vacina, a magnitude de uma catástrofe, de ter vários vírus circulando, vai se atenuar. A quantidade de leitos que eu vou precisar vai diminuir. Lembrar que eu interno também pacientes por influenza, por vírus da gripe, por quadros graves. Então, se a cobertura vacinal for grande e a gente espera que a população tome a vacina da gripe num tempo até mais curtou-se, né, a questão da campanha, para que a gente não consiga ter um cenário de vírus circulando ao mesmo tempo, vários vírus, e aí nosso sistema de saúde entra em exaustão. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas com o Brasil com o novo coronavírus. Então, se eu tiver menos casos de influenza, melhor para a gente. Pensando até que a gente vai sair do verão e vamos para o inverno logo logo. Então, tem que vacinar, a população tem que tomar a vacina de influenza e a campanha começa logo logo. Quanto mais fortalecido o nosso sistema imunológico, nós estaremos mais protegidos, não só para o coronavírus, mas para todos os tipos de virose, não é isso? Perfeito. Doutor Álvaro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo toda a população. Obrigado mesmo, a gente espera realmente que o Brasil possa superar isso com mais tranquilidade do que os países europeus e asiáticos. Vamos torcer.